Bom, então, formalmente, boa tarde, Fernanda Caingangue, uma ilustríssima convidada aqui do nosso bate-papo, que a gente denomina Direito ao Planeta. Esse nome não vem por acaso, é um nome que nós escolhemos para que a gente consiga trazer discussões que são relevantes para a realidade que a gente está enfrentando hoje, né? Um problema que é notório, todos sabem do problema da diminuição um aumento, na verdade, do impacto para as florestas e automaticamente um aumento no impacto para os povos indígenas também. Então, eu convidei a Fernanda, que é uma querida amiga, eu posso dizer assim, conheço a longa data e uma super especialista em todos esses temas que nós vamos discutir hoje. Ela gentilmente aceitou um bate-papo. Então eu queria que, em primeiro lugar, você se apresentasse, Fernanda, você dissesse um pouco da tua jornada. Eu sei que você tem uma atribuição hoje extremamente relevante dentro do governo, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada para a gente. Bem, muito obrigada, então, pelo convite, Marinelo, para fazer um bate-papo aí com o direito ao planeta, né? Meu nome é Fernanda, meu nome indígena é Iofê. Iofê é a flor de uma erva medicinal, simboliza cura. E eu sou uma advogada do povo indígena Caingangue, que é um povo que habita o sul e o sudeste do país, né? Eu fui enviada, então, para a universidade para ser uma ponte, né, entre o mundo indígena e esse mundo que às vezes é bem excludente, que são as leis ocidentais, mas que nos afetam diretamente. E uma vez formada, então, fui a primeira advogada indígena da região sul do país, eu fui enviada a Brasília, né, trabalhava como assessora da presidência da FUNAI e enfrentava muitos casos de apropriação e uso indevido, tanto de conhecimento tradicional quanto de expressões culturais tradicionais. E ao longo da atuação, os pajés, as lideranças, os tuxauas, os cuiãs, os pens, né, as nossas lideranças tradicionais e as nossas lideranças espirituais pediram que esse mundo, né, ainda mais complexo, então, dentro do direito, nós temos, né, a propriedade intelectual, né, que é um segmento específico, e eles disseram, a gente é afetado por isso, e a gente não entende esse mundo. Então, nós precisamos de uma especialista. Eu disse, olha, vocês têm noção de que eu não vou poder trabalhar com saúde, com educação, com terra, né, porque vai ser necessário se dedicar para isso, isso pode requerer muito tempo. Eles disseram, não, você vai, porque é a nossa imagem, o nosso canto, a nossa dança, a nossa reza e o saber de dentro dos pajés. Então, a essência das nossas culturas está sendo levada, né? E nós queremos que alguém explique isso para a gente, como a gente pode se proteger e como a gente pode proteger a herança dos nossos filhos. Então, foi assim que eu me tornei uma especialista na área de recurso genético. Então, eu fiz mestrado na UNB, sobre a Convenção sobre Diversidade Biológica, a gente atuou aí na Convenção sobre Diversidade Biológica até a aprovação do Protocolo de Nagoya em 2010, né, no Japão, para que a repartição de benefícios fosse uma realidade, porque as diretrizes que haviam, que eram as diretrizes de Bonn, dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica, por serem voluntárias, por serem diretrizes, não eram respeitadas pelos estados. Então, daí a necessidade de aprovação de um protocolo vinculante dentro, né, da Convenção sobre Diversidade Biológica. Nós conseguimos isso em 2010, mas ficou pendente tudo que dizia respeito à patente. E aí, a necessidade de estar presente dentro de um outro fórum, né, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é diretamente ligada à Organização Mundial do Comércio e responsável pela questão das marcas, das indicações geográficas, né, das patentes, para que se pudesse fazer avançar as discussões que estavam em curso desde o ano 2000 dentro de um comitê intergovernamental que foi criado, né, e a cada 2 anos renova ou não o seu mandato, para criar um ou vários instrumentos de proteção
aos conhecimentos tradicionais, recursos genéticos e expressões culturais tradicionais. Então, basicamente, essa sou eu, 25 anos de atuação e atualmente diretora do Museu Nacional dos Povos Indígenas, então a primeira diretora indígena de um museu federal. Bom, Fernanda, na verdade você já deu um passo à frente aqui em relação à primeira pergunta que eu iria fazer, o que eu acho ótimo, porque a gente já começa a discutir, você falando de uma forma muito livre e muito cheia de sabedoria, e eu tenho um orgulho enorme de poder conversar com você e saber dessa tua jornada, que é uma jornada que representa a importância para os povos indígenas de ter sempre alguém defendendo esses povos, seja qual for o fórum. Então, eu tive muita sorte, muito orgulho de estar ao seu lado em Genebra em maio do ano passado, no momento em que houve a aprovação desse tratado que você estava comentando agora, embaixo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP, e foi considerado um tratado realmente revolucionário. E aí eu queria que, eu te interrompi, mas eu queria que você pudesse contar um pouco como foi essa experiência para você. Para mim foi uma experiência incrível de ver que existe sim a possibilidade da gente aproximar os direitos de propriedade intelectual, e nesse caso foram patentes, né? E com todo esse conhecimento tradicional associado, com os recursos genéticos. Então eu queria que você contasse um pouco, desse o seu testemunho sobre como foi a sua experiência nesse momento. Bem, o Comitê Intergovernamental da Organização Mundial da Propriedade Intelectual foi criado em 2000, né? É uma demanda que veio da Unesco, então os povos indígenas reclamaram sobre a apropriação, sobre o uso indevido de expressões culturais tradicionais, né? Então, já existia, né, uma discussão a respeito, né, dessa apropriação indevida, mas não dentro do sistema de propriedade intelectual, né? Existia a discussão se cabia ou não cabia, uma discussão de um futuro instrumento dentro do sistema de propriedade intelectual. Então, um sistema sui generis aplicado a povos indígenas e a comunidades locais. Então, levou 10 anos a partir da criação do Comitê Intergovernamental, que a gente, né, conhece como IGC, que é a sigla em inglês, né, para que os países começassem a discutir baseados em texto, né? Então, de 2000 a 2010, uma série de eventos, workshops com especialistas, análise de lacunas, estudos de caso, boas práticas possíveis, para se começar a negociar com base em texto. Então, quando se aprova o protocolo de Nagoya, em 2010, iniciam as discussões baseadas em texto. Então, veja que os diferentes fóruns, como você mencionou, eles têm interfaces. O avanço do processo com a aprovação de um instrumento que se referia à repartição de benefícios dentro de um tratado multilateral de meio ambiente, como é a CDB, determinou a pressão para que houvesse avanço dentro do IGC da OMP, né? Então, começou a negociação baseada em texto. E aí foram estabelecidos 3 textos. Um texto para recursos genéticos, né, e conhecimento tradicional, então, que toca a área de patentes, que é a menina dos olhos, né, a menina mais cara da propriedade. Outro texto sobre expressões culturais tradicionais, que são as nossas cerâmicas, a nossa cestaria, né, a nossa tecelagem, os nossos têxteis, escultura, falando de cultura material, mas também a cultura imaterial, né? Então, nós temos línguas, cantos, danças, uma coisa que não é palpável, mas que também é considerada expressão cultural tradicional. E conhecimentos tradicionais, né, de per si. Então, as pessoas tinham muita dúvida do que é um conhecimento tradicional isolado. Processos de parto, aprendizagens, formas próprias de aprender, né, são conhecimentos tradicionais. A questão é desvincular esses conhecimentos, por exemplo, do recurso genético,
por exemplo, de uma expressão cultural tradicional. Como assim, Fernanda? Imagine o processo de parto, né? Então, tem lá o processo de parto da mulherada caingangue, o parto de cócoras. Mas você não faz o parto de cócoras porque o músculo mais forte que nós temos é o das pernas. Você deitar uma mulher e retirar dela a possibilidade de uso do músculo mais forte que ela tem e a gravidade que empurra uma criança de 3 quilos para baixo sem você, né, botar força extra e deitar essa mulher, obviamente quem inventou isso foi um homem, né, ele nunca pariu. Então, assim, e aí a gente tem todo tipo de problema, né, no órgão reprodutivo da mulher por você não levar em consideração saberes que são antigos e que funcionam na prática, né? Então, assim, tem o processo de parto de cócoras, que é um conhecimento. Mas as ervas, o remédio que é utilizado, aquilo é ligado, o conhecimento está dentro do recurso genético. Ele não é associado, ele não pode ser dissociado, ele é intrínseco, ele faz parte dele. Como assim? Durante muito tempo, as mulheres selecionaram e melhoraram recursos genéticos. A comida que o brasileiro come, ela é resultado de melhoramento genético feito por mulheres, né? Por quê? Porque nós geramos vida, então somos nós que colocamos a semente na terra, né? Fernanda, preciso de um outro exemplo que seja assim, né? Mais claro. Aí eu peguei um brinco, né? E disse assim: esse brinco é o quê? É uma expressão cultural tradicional, né? Uhum. Em alguns casos você consegue dizer quem é o povo que fez o brinco pela forma de, né, de colocar à disposição das plumas e as cores utilizadas, a gente consegue identificar de quem é aquela expressão cultural tradicional. Ele é feito de quê? Ele é feito de plumária. Plumária é o quê? Recurso genético. Tá? Então, cultura brota do território. Esse negócio de separar as coisas em caixinha, uma coisa é recurso genético, a outra coisa é o conhecimento tradicional associado ao recurso genético, e a outra coisa é a expressão cultural tradicional. A expressão cultural tradicional, ela é feita de cultura, ela é feita de conhecimento tradicional, ela é só o resultado concreto, material, né, materialmente visível, de um conhecimento tradicional invisível, né? Enfim, mas você explicar isso ao longo de 24 anos nas Nações Unidas foi um exercício interessante, né? Porque a gente aprendeu que o mundo da propriedade intelectual, o mundo do branco, do napa, como diz o Davi Yanomami, ele é um mundo feito de caixinhas, né? Um mundo feito de quadradinhos que nem sempre se comunicam. E aí a gente vem de uma visão holística de mundo, de uma visão integral de mundo que não separa canto, de dança, de cura e de reza, e tem que negociar com escritórios, com especialistas, né, analistas de patentes do mundo todo. Um exercício interessante. Sim. Né? E aí, 24 anos passados, né, todas as análises de lacunas feitas, todos os pontos de vista abordados sob diferentes perspectivas, era hora de ter um resultado. Por quê? Você investe, né, muitos francos suíços para que haja 3 reuniões por ano dentro do comitê intergovernamental, um para discutir recurso genético, um para discutir conhecimento tradicional e outro para discutir expressão cultural tradicional, né? Então, assim, uma pressão para que tudo que não foi decidido no protocolo de Nagoya, porque disseram o fórum não é aqui, o fórum é na OMP, o fórum é no IGC, então havia que apresentar resultados. Então, se convoca uma conferência diplomática que reúne ministros, então o alto segmento ministerial, autoridades, embaixadores do mundo todo, porque é uma decisão política. O texto, né, de negociação estava cheio de colchetes, que dentro das Nações Unidas significa divergência. Não temos divergência, não temos convergência, não temos consenso. E dentro da OMP se aprova por consenso. A votação normalmente não é uma prática adotada, não é que não possa, mas isso enfraquece o documento, sendo que você negociou 24 anos com todos os grupos regionais. E aí a gente tem o grupo conhecido como demandantes, então os países mais ricos em biodiversidade, em diversidade cultural, como o continente africano, então o grupo africano, né, países da Ásia, o Brasil, todos, mas alguns, né, a América Latina, então o grupo conhecido como Grupo de Países da América Latina e Caribe, então o GRULAC, né, e a definição de líderes, né, então os megadiversos, como se diz na CDB, líderes para esses grupos
que foram fundamentais na aprovação desse tratado. Então, o Brasil liderava o GRULAC, tá? O Brasil foi presidente da Conferência Diplomática, a gente tinha um embaixador, né, com décadas de experiência em negociações de tratados de comércio. Então, a metodologia que foi adotada, e eu nunca tinha visto uma conferência diplomática, né, trabalho há 20 anos com a diplomacia internacional, não sou uma diplomata, né, trabalhava sempre como delegada, como representante de povos indígenas, como especialista pela América Latina e pelo Caribe, né, porque eles trabalham com um fundo voluntário que de vez em quando está sem dinheiro, que é uma coisa inaceitável, né, você falou de participação e da importância da participação de povos indígenas nesse processo, é muito importante ter essa participação, seja nas delegações por financiamento dos governos, seja mediante outras formas de financiamento, mas o fundo voluntário não pode ficar sem dinheiro dentro de uma organização que é considerada uma das mais ricas do mundo, né? Porque não houve doações para isso, porque o fundo voluntário não é financiado pelo orçamento geral, né, que financia a Assembleia Geral da OMP e a participação dos estados. Então, se não houver doações, o fundo fica sem dinheiro, isso aconteceu várias vezes, e isso reduziu drasticamente a participação de povos indígenas, especialmente de países, né, em desenvolvimento ou com dificuldades para financiar a participação dos seus representantes. Muito bem, então nós tínhamos um cenário, né, de pressão por resultados, a conferência diplomática é convocada para isso, né, para que as capitais enviem, então, autoridades com mandato, porque muitas vezes dizem, minha capital não permitiu, né, tem que chamar a minha capital para consultar sobre esse texto, vamos manter os colchetes, vamos manter as divergências. Então, 24 anos passados, convoca-se uma conferência diplomática, coloca todo mundo na sala, e aí a presidência da conferência diplomática estabelece mais reuniões em caráter informal, consultas informais, né, os amigos do presidente, né, que é como a gente chama os divergentes sobre um determinado ponto, são reunidos numa sala, né, e aí eles são confrontados, e no final, né, a gente tem. E aí a gente não sabia realmente se a gente ia conseguir aprovar, a gente falava todo dia com a ministra Marina Silva, com a ministra Sônia Guajajara, olha, estamos avançando, existia uma perspectiva, por exemplo, do MMA de que se inserisse a discussão de sequenciamento digital, né, então, de DSA. Isso não foi possível. Não foi possível, porque, imagina, 24 anos baseados em texto, você apresentar texto novo, né, um convite a realmente bloquear o texto. Então, isso tinha que ficar muito claro. Então, havia divergência, inclusive, dentro da delegação brasileira, porque nós dizíamos, nós acompanhamos isso aqui durante 20 anos. Os Estados Unidos não vão permitir texto novo aqui, né? Então, eles já têm bloqueado. Então, os demandantes, que são os países que queriam um tratado, e os usuários, que são os países que normalmente utilizam, que têm, né, maior número de patentes utilizando o recurso genético e conhecimento tradicional, né, e o Brasil, nesse sentido, né, concentra uma área de biodiversidade dentro dos territórios indígenas, que é uma das mais relevantes do mundo, né, via o grupo B, que é o grupo de países que normalmente bloqueavam essas discussões, né, então países como os Estados Unidos, como o Japão, Suíça, alguns países do grupo, do bloco europeu, né, da União Europeia, não todos, né, e não todos, por quê? Porque, por exemplo, a Finlândia, que agora está na copresidência, né, vice-presidente do IGC, que discute expressão cultural tradicional, o futuro tratado sobre isso, eles têm o parlamento Sami, que são, né, estruturas de povos indígenas que não permitem que o Estado tome decisões que afetem esses povos sem que eles sejam consultados. Então, tem um parlamento, um congresso Sami, né? Que é uma evolução, não? O que é uma evolução. Exatamente, que é o resultado prático de você respeitar a livre determinação de um povo indígena, né? Dizer, olha, isso vai te afetar juridicamente, isso vai te afetar administrativamente, então quem vai decidir sobre isso são vocês. Então, assim, a participação, eu estou citando um exemplo, né, do Sami, ela é fundamental para negociar com os países do grupo B, que são os países que bloqueiam, que são os países que, né, têm muitos exemplos de apropriação indevida, mas para conseguir que o grupo africano, por exemplo, avance,
né, era importante ter os representantes indígenas, que eles não reconhecem como povos indígenas, por quê? Porque a expressão povo indígena, e essa é a expressão acordada tanto na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, como na Convenção 69 da OIT, né, então, assim, já foi uma briga acordar a expressão povos indígenas. Então, nós não somos povos tradicionais, nós não somos sociedades, nós não somos etnias, nós não somos povos originários, nós somos povos indígenas. Então, e isso também estava entre colchetes, tá? Uhum. Então, não também tinha divergência. Também estava. Por quê? Porque o grupo africano dizia, não, nós não temos povos indígenas, mas nós temos grupos que se identificam e que transmitem cultura. Então, acordou-se a expressão comunidades locais, que é a expressão utilizada na Convenção sobre Diversidade Biológica para definir todo mundo que não é povo indígena, mas que tem um estilo de vida relacionado à biodiversidade. No caso do Brasil, quilombola, seringueiro, extrativista, marajoara, fundo de pasto, cigano, né? Então a gente tem, assim, uma diversidade. Então a gente entende o conceito de comunidade local. Mas haviam colchetes em toda parte. Por exemplo, a França dizia assim, não podemos aceitar povos indígenas de maneira nenhuma, porque o povo francês é um só. Aí a gente perguntou para eles, engraçado, na Guiana Francesa, o povo francês, ele parece um pouco diferente. Aí a gente colocou as imagens, né, dos povos indígenas da Guiana Francesa. E se vocês são membros da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Então, se vocês acordaram, vocês têm pelo menos perante o direito internacional, a obrigação de honrar os compromissos assumidos, muito embora seja uma declaração, seja voluntária. Então, todo esse embate tem a ver com a presença e o protagonismo dos povos indígenas. E aí, né, se consegue aprovar um tratado histórico, como você mencionou, dentro da área de patentes, incluindo um novo requisito para o pedido de patente, né, que permitirá identificar se tem conhecimento tradicional, né, se aquele recurso genético tem conhecimento tradicional dentro dele, não é associado, é intrínseco. Mas, enfim, se tem conhecimento tradicional, e de onde vem esse conhecimento tradicional? Então, o grande avanço do tratado foi permitir mais transparência e rastreabilidade para saber de onde vem e qual é a lei nacional que você deverá seguir como usuário para repartir o benefício. Eu estou fazendo uma patente sobre ayahuasca, um spray nasal, né, ou um novo produto para tratar disfunções neurológicas, porque a gente sabe que isso é utilizado, né? Então, Canadá, Estados Unidos tem uma série de produtos agora, né, em curso sendo patenteados. Vem da Amazônia, né? A Amazônia Internacional, vem do Brasil. Então, o Brasil tem uma lei, né? A Lei 13.123 de 2015, que estabelece lá os percentuais de repartição de benefícios, como vai ser o processo. Então, assim, o grande avanço do tratado foi permitir que nós possamos identificar, né, de onde aquilo veio e como vai ser feita, né, o processo de consentimento prévio e de repartição de benefícios, que já existe, então, via protocolo de Nagoya, que já foi definido lá na Convenção sobre Diversidade Biológica, então, que a gente já tem presente em outros tratados internacionais, que significa muito para um país que tem vulneráveis enfrentando crises humanitárias, por exemplo, como os Yanomami, né? Então, assim, 2024 foi realmente um avanço, não conseguimos tudo o que queríamos, nós não conseguimos, a gente aprovou povos indígenas, que estavam entre colchetes, né, convencemos a França, né, conseguimos que os Estados Unidos não bloqueassem a discussão, muito embora eles não tenham assinado, tá? Então, assim como se aprovou o protocolo de Nagoya em 2010, eles também não assinaram, a gente conseguiu aprovar o tratado, e a maior parte dos países que firmaram, então, né, já tem o número necessário, não são países usuários, são países demandantes, são os países que queriam a proteção. Né? Então, agora a gente está pressionando para que a gente consiga um tratado sobre expressões culturais tradicionais. A gente sabe que os países usuários não estão muito dispostos a ter um novo tratado aprovado, mas esse é o cenário atual. Então, acabou de acontecer o IGC 50, né, em Genebra, e em junho ele segue a discussão para ver se a gente consegue avançar rumo a uma nova conferência diplomática eventualmente. Talvez eu mude até a programação das perguntas aqui que eu havia preparado para fazer para você, porque essa discussão sobre o IGC está bem interessante,
e é muito importante te ouvir, porque sabemos nós que tão importante quanto ter o tratado que foi aprovado na OMP, embaixo do IGC, vamos chamar assim, esse que trata especificamente sobre a necessidade agora, a partir de agora, e quando, obviamente, os países ratificarem, que haja uma maior comunicação e uma maior transparência relacionada ao uso dos conhecimentos tradicionais associados e dos recursos genéticos. Então, essa é a grande revolução, e eu chamo até, escrevi um artigo recentemente sobre isso, chamo até sobre talvez uma das maiores revoluções dentro da biotecnologia que aconteceu nos últimos anos, porque isso gera, de fato, uma conexão muito grande entre os direitos de patente e os direitos de patente. Quando a gente está falando de patente, é que a gente está falando de negócio, a gente está falando de patrimônio. Não é por acaso que são chamados direitos de propriedade industrial, né? Então, esse foi um primeiro e grande passo, mas eu queria te ouvir um pouco, Fernanda, sobre as últimas reuniões do IGC, porque após a aprovação do Tratado de IPI, Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais Associados, talvez a próxima grande trincheira seja justamente com que os países cheguem à conclusão sobre a aprovação de um tratado envolvendo expressões culturais tradicionais e um tratado envolvendo conhecimentos tradicionais associados. Porque você sabe tanto quanto eu que a CDB e Nagoya também, e o próprio Tratado de IPI, Recursos Genéticos da OMP e de Conhecimentos Tradicionais Associados, não define o conhecimento tradicional associado. E isso é um gap, eu posso chamar assim para você, porque isso gera de alguma maneira uma insegurança jurídica e uma discussão. Isso é opinativo e você, obviamente, tem direito de discordar, mas entendo eu que com um tratado aprovado, e eu vi o draft do tratado que estava sendo discutido, infelizmente não foi aprovado ainda, que tem ali uma proposta de conceito para conhecimento tradicional. Então eu queria que eu sei que você estava na última reunião, eu não sei se estava na discussão do tratado em si, quando não houve aprovação, que eu sei que teve ali uma reunião, salvo engano, em junho, você pode me corrigir, é uma primeira tentativa de uma minuta que já está pronta, de uma minuta que já foi levada, de uma minuta que já está pronta, mas porque, como você mesmo disse, precisa ter consenso para que haja aprovação de um tratado como esse. Então, esses dois tratados que, eu posso dizer assim, estão ainda na mesa, de expressões culturais tradicionais e de conhecimentos tradicionais associados, qual é a perspectiva que a gente tem? O que você sentiu da última reunião e para onde que a gente está avançando? Bem, da mesma maneira que eu vi, né? Então, a gente presenciou o avanço desse processo. A liderança dos grupos regionais ser determinante, a presença de povos indígenas desses grupos ser determinante para a aprovação do tratado da OMP sobre recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, a reunião do IGC 50, que foi liderada pela ministra Érica Watanabe Patriota, que é a esposa, né, do embaixador Guilherme Patriota, que aprovou, né, o tratado da OMP, e aprovou realmente pela perícia como diplomata em reunir, não deixar que na plenária se levantassem colchetes, né? Então, assim, da mesma maneira, a ministra propôs um texto consolidado, porque o texto de conhecimento tradicional e o texto de expressão cultural tradicional, eles são muito parecidos, tá? Tem um que outro conteúdo que são diferentes, mas que poderiam ser unificados. Então, elas conseguiram, né, a vice-presidenta, que é, né, da região da Ásia, deletar alguns parágrafos que nenhuma parte tinha apoiado, então já é limpar texto, né, e consolidar, apresentar um texto consolidado
de CT e ECT, então de conhecimento tradicional e expressão cultural tradicional, porque isso avançaria muito nas negociações, né? Então, assim, você consegue examinar o texto, né, e dizer, não, esse texto está bacana. Por que a definição é complicada? Porque a definição estabelece um escopo, ela vai definindo quem será o beneficiário daquele instrumento. E aí, quando você diz, a expressão cultural tradicional é dinâmica, ela está diretamente ligada à identidade cultural, ela é transmitida de geração em geração, consecutivamente ou não, ela é criada, gerada, mantida, desenvolvida por um grupo específico, que isso exclui muita gente que gostaria de ser beneficiário e não deveria querer, né? Então, eu estou falando, em muitos casos, de estados, né? E, quem sabe, outros terceiros que a gente não saberia. Então, você estabelece uma exceção que acaba virando regra, né? Expressão cultural tradicional, conhecimento tradicional, eles são de povos indígenas e de comunidades locais. Esses deveriam ser os beneficiários. Foram esses segmentos que denunciaram a apropriação e uso indevido e que gostariam de ver um tratado, né, para proteger, um tratado vinculante, né, com sanções para o caso de descumprimento, para ver protegido aquilo que ele criou, a sua atividade inventiva, que é o princípio da propriedade intelectual. E aí você vê o ponto mais polêmico do IGC 50 e de outros IGCs foi, quem são os beneficiários? E aí você vê estados, né, como o Egito, dizendo, não, a gente quer os nossos sarcófagos de ouro de volta. Mas esses grupos não existem mais para reivindicar. Nós entendemos, né, como especialista eu entendo, que isso pode ser resolvido na administração de direitos. O Estado tem um papel na administração de direitos, mas isso não faz dele um beneficiário, né? Então, assim, a gente, né, pleiteia, como o Brasil, que os beneficiários sejam povos indígenas e comunidades locais. Né? Então, pronto. E, ao longo de muitos anos, né, discutindo com os delegados, inclusive de quem não queria tratado nenhum, a gente vê hoje os Estados Unidos levantar a mão e dizer assim, para a gente é muito claro que os beneficiários são povos indígenas e comunidades locais. E a gente fica assim, porque só usar a expressão povos indígenas demorou 24 anos. Então, você vê um país que se opunha, dizendo isso, claro que ele tem os interesses dele, ele quer um instrumento mais restritivo possível, pagar para menos pessoas possível, né? Então, assim, a gente entende a posição dos Estados Unidos, mas neste caso ela favorece a gente, né? Por quê? Porque ela coincide com a nossa opinião, não, são povos indígenas e comunidades locais, né? Estados não são entidades que criam expressões culturais tradicionais, o Estado é uma figura jurídica, né? Então, assim, a ministra conseguiu propor um texto consolidado e, no final, na plenária, tá, de aprovação, o Reino Unido questionou o uso da expressão direitos coletivos, disse que não podia incluir no texto direitos coletivos. Então, a gente não sabe se a delegada era nova na negociação, né? Porque o primeiro conceito que é discutido quando você entra na possibilidade de aprovação de um instrumento sui generis é a natureza daquilo que se quer proteger. A natureza dele é coletiva, dinâmica, intergeneracional, né? Isso tudo foi largamente discutido por décadas. Então, assim, gerou assim, uma comoção. Como assim não pode aprovar direitos coletivos, né? Sendo que determinados instrumentos da própria propriedade intelectual prevêem reconhecimento de direitos coletivos, marcas coletivas, por exemplo, né? Então, assim, prevêem direitos coletivos. A indicação geográfica não é usada por um único usuário, né? Então, assim, como assim não pode usar direitos coletivos? E aí, a ministra Érica suspendeu a plenária, levou todo mundo, né, para a sala de amigos do presidente, e os Estados Unidos já tinham levantado a mão para bloquear. Ele disse, não, mas a delegada aí do Reino Unido já expressou, né, as dúvidas que eu tinha, então não será necessário, mas ele ia bloquear a discussão também. E aí,
volta-se para os amigos do presidente, a gente aguarda até 10 horas da noite, volta todo mundo para a plenária. Como sempre. Né? E aí todo mundo, ok, texto consolidado, agora vai, né? Agora a gente vai para o GC 51 só para afinar texto. A Nigéria levanta a mão e diz, não podemos aceitar. E aí ficou todo mundo estarrecido, porque é um país demandante, é um país que quer um tratado. Como assim o teu delegado ergue a mão e o grupo africano todo ficou em silêncio? Que se o grupo africano todo se manifesta, é uma coisa. Um delegado... Um país levantou a mão, um delegado levantou a mão. Bloqueou toda a discussão. Então, assim, causou um mal-estar enorme, porque é como se você tivesse colocado no lixo uma semana de negociações exaustivas, caríssimas, né? Então ficou aquele silêncio, assim, ninguém mencionou, ninguém criticou, eu não sou diplomata, se eu fosse eu não estaria nem mencionando o nome dos países que bloquearam, que deixaram de bloquear, mas é gravado, fica gravado, né? Então, assim, mas ouvi o grupo B, a líder do grupo B, dizer, presidenta, nós lamentamos não ter aprovado o texto consolidado que a senhora se esforçou tanto para nos apresentar. Então, assim, o grupo B que tinha bloqueado, né, o avanço, né, e a aprovação do texto consolidado, lamentar que não teve o resultado que foi esperado, já é, assim, uma grande coisa. Eu posso dizer para você, talvez, que esse já foi um passo enorme. E aí eu aproveito para você concluir teu raciocínio e perguntar quais são os próximos passos? Quando está marcada a próxima reunião para que seja eventualmente discutido o que faltou na 50? Então, o IGC 51 está previsto para o início de junho, tá? Para a primeira semana de junho. Então, ouvir os diferentes grupos, o grupo africano, o América Latina e o Caribe, o grupo B, né, que são os contrários do mundo todo, né, o novo tratado, dizer, nós estamos à sua disposição, presidenta, para apoiar no processo para que ele possa avançar. Só isso é um termômetro para dizer que nós avançamos. Então, a nossa presidenta conseguiu o respeito do mundo que discute propriedade intelectual para a aprovação de um futuro instrumento sobre expressão cultural tradicional, que inclui pautas polêmicas como repatriação, né? Sim. 80% dos bens culturais dos povos indígenas do Brasil, por exemplo, estão em museus ou estão em instituições estrangeiras, né? Então, assim, a gente teve aí o caso do Manto Tupinambá, né? Mas, assim, isso requer protocolos por povo para que seja feita a repatriação como o último capítulo da novela de uma política pública que chama reparação cultural. Tá? Então, a repatriação, o trazer de volta, é o último estágio. Antes, você precisa discutir como vai ser feita a gestão, se a gestão vai ser compartilhada, onde vai ficar, né? Então, assim, todo um processo de consulta prévia, que a gente chama de protocolo, né? Então, protocolo comunitário, então, protocolo por povo, para que a gente venha fazer processo de repatriação. Então, assim, entre os pontos polêmicos que provavelmente vão ser tratados no GC 51, está a questão do beneficiário. Então, nós vamos ter gente do grupo africano falando, não, né, o Irã vai falar, não, nós somos beneficiários do futuro instrumento, e a gente tem várias outras pautas que podem ser consideradas delicadas, por exemplo, as bases de dados, né? Então, a proteção defensiva. Os povos indígenas sempre têm dito, a gente quer uma proteção positiva, né? Você pode ter base de dados, a FUNAI, o museu, tem o Tainacan, né? Então, com as fotos, de cestaria, cerâmica, plumária, adorno, brinquedos, escultura, mas assim, a base de dados não pode ser obrigatória, não pode ser o requisito para a proteção. Ela tem que ser voluntária. Você pode ter as bases como uma forma de proteção, mas você não pode alegar, não, porque não tem base de dados, então não está protegido, né? Isso não pode acontecer. Então, assim, por quê?
porque nós estamos num país que tem povos indígenas que viviam como se vivia lá em 1500, povos de recente contato, povos que não falam português. Como é que você vai criar uma base de dados para proteger a expressão cultural tradicional dessa diversidade? Então, é preciso acomodar os interesses, no caso do Brasil, interesses que são legítimos para proteger essa diversidade cultural que se espera, né, possa avançar no IGC 51 aí, e a gente espera que a nossa ministra não desanime e continue na presidência por ter, como eu disse, conseguindo o respeito do mundo todo. Fernanda, isso foi um avanço realmente a olhos nus, né? Eu acho que foi de fato, porque a impressão que eu tive quando eu li os dois instrumentos, as propostas de instrumentos, é que, puxa, isso não vai avançar tão cedo, os países não estão maduros o suficiente para entrar nesse tipo de discussão. Você já trouxe aqui e falou bastante até sobre a questão dos beneficiários, que é um ponto que você acha que vai ser bastante controverso na próxima reunião, talvez. E você também mencionou a base de dados, mas eu arriscaria dizer também sobre o conceito em si de conhecimento tradicional associado, porque a gente sabe que na nossa legislação, na 13.123, o Brasil usou e conceituou o conhecimento tradicional associado. Agora, saiu um conceito dentro de um tratado internacional, e isso sim seria algo que seria muito importante para criar mais benefícios, porque, de alguma maneira, conceituar tem, de fato, aqui uma conexão direta com repartição de benefícios. Eu queria, Fernanda, mudar um pouco a nossa estratégia, porque nós já estamos há 55 minutos juntos. A gente combinou que ia ficar 30 minutos, estamos 55, e você foi muito gentil, porque eu sei que você está com uma questão pessoal. Então, o que eu sugiro se você não se incomodar, da gente finalizar agora a nossa conversa e fazer uma outra, e nessa outra a gente discutir COPs, a gente dá um passo na discussão, seja nas COPs, COP de clima, que teremos a nossa COP 30 no Brasil, e antes da COP 30 a gente ter uma conversa sobre essa conexão. Eu já deixo um spoiler aqui, né, para a nossa próxima conversa, essa conexão da importância dos conhecimentos frente aos problemas climáticos que a gente tem enfrentado hoje, e a gente também conversar sobre a experiência de COP, de Cali, do que aconteceu, e nós também tivemos juntos lá. Então eu já vou deixar um spoiler aqui, a seguir cena dos próximos capítulos dessa nossa conversa, até em respeito a você e respeito à sua agenda também. Vamos fazer assim. E eu quero agradecer demais a conversa que nós tivemos, que foi uma aula incrível aqui. Cada vez que eu converso com você, seja assim ou seja presencialmente, eu aprendo muito e eu sou seu fã, você sabe disso. Obrigada, Marinelo. Vamos sim, vamos fazer essa conversa sobre as conferências das partes, porque elas acabam influenciando umas às outras, né? Uhum. A gente vai ser anfitrião, né, de uma COP, assim, relevante, né, e que é liderada, né, por uma Marina Silva, que é um ícone, né, dos tratados multilaterais de meio ambiente, de biodiversidade. Então, a gente espera realmente que seja uma COP de resultados. Então, a gente faz uma análise de como é que foi a COP16 em Cali, né, o que a gente conseguiu, quais as melhores experiências do tratado da OMP em 2024, né, em Genebra, e como é que a gente costura isso para ter os melhores resultados na COP30. Então, assim, é um prazer sempre falar contigo, né? Obrigado. Nem todo mundo tem o luxo de ter o Marinelo como fotógrafo. Para registrar os avanços na plenária às 3 da manhã. Às 3 da manhã, e aí depois, se você me permitir, eu até uso aquela imagem para divulgar essa nossa conversa aqui, que foi um momento mágico, né? E eu sei que essa imagem circulou o mundo, né? E foi um momento muito bacana mesmo. Obrigado, Fernanda, mais uma vez, e voltamos a falar então. Você tem esse compromisso aqui comigo, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. De nada, um abração, Marinelo. Outro, tchau.